1959, Urais do Norte, União Soviética. 9 jovens alpinistas, liderados por Igor Dyatlov, iniciam uma expedição que deveria render um certificado de alta categoria em montanhismo. Eram experientes, determinados e, acima de tudo, meticulosos. Carregavam câmeras, diários, mapas, instrumentos. Tudo meticulosamente anotado. Eles tinham um objetivo claro em alcançar a montanha Otorten e voltar com uma travessia exemplar para o currículo de todos. O inverno era rigoroso, mas nada que aquele grupo, acostumado ao frio e ao isolamento, não pudesse encarar. Os registros dos primeiros dias mostram um grupo coeso e confiante. Eles riem nas fotos. Montam a tenda com cuidado. Anotam a direção do vento, o relevo, a temperatura. Se existe um antídoto contra o imprevisto nas montanhas, é a preparação. E eles, sem dúvida, estavam preparados. Mas, no dia 1º de fevereiro, algo muda. O grupo muda a rota em direção a uma encosta de uma montanha chamada, em idioma indígena Mansi, Colassiaco e Montanha dos Mortos. Um nome que, para muitos, soa como um presságio. Para outros, apenas tradição local. O fato é que eles acabaram acampando numa encosta exposta, sem abrigo de rochas ou árvores, algo pouco usual para quem conhece a fúria do vento nos Urais. Por que escolheram ali? Talvez por visibilidade, talvez por exercício técnico, talvez por terem perdido a trilha ao cair da tarde. Não sabemos. Dias depois, como combinado, eles deveriam ter enviado um sinal de retorno. Esse sinal nunca chegou. Equipes de busca foram organizadas. E quando os socorristas finalmente localizaram o acampamento, encontraram um cenário que desafia a lógica até hoje, e a tenda estava de pé, mas rasgada de dentro para fora. Lá dentro, botas, casacos, mochilas, comida. O tipo de coisa que ninguém abandonaria numa noite de menos 20 graus Celsius a menos 30 graus Celsius. Do lado de fora, pegadas, surpreendentemente ordenadas, não de corrida caótica, seguiam em direção à borda de uma floresta rala. A primeira descoberta, em 2 corpos sob uma árvore, perto de uma fogueira improvisada. Estavam com pouca roupa, como se tivessem saído às pressas da tenda. Mais adiante, 3 corpos em direção ao acampamento, como se estivessem tentando voltar. Os 4 restantes só seriam encontrados meses depois, sob a neve, numa pequena ravina. As autópsias trouxeram o que se tornaria o coração do enigma. Alguns tinham ferimentos internos severos, como fraturas no crânio e costelas quebradas, mas quase sem marcas externas, como se uma força de grande impacto os tivesse atingido sem deixar hematomas típicos de agressão. Em 2 vítimas, foram relatadas ausências de partes moles, como olhos e língua, algo frequentemente debatido, mas que muitos peritos atribuem à decomposição e ao ambiente após meses sob neve e água corrente. Ainda assim, é um detalhe que alimenta o mistério. Outro ponto controverso, em traços de radiação detectados em algumas peças de roupa. Seriam roupas que já tinham contato com fontes radioativas por causa de trabalho prévio de alguns membros? Seria contaminação ambiental? Não há consenso, e, como todo bom mistério, as lacunas viram combustível para teorias. Agora, e a pergunta que ecoa há décadas: por que eles rasgaram a tenda por dentro e saíram sem proteção adequada no auge da noite? Seja qual for a explicação, ela precisa responder a 3 coisas ao mesmo tempo. 1. A decisão súbita de abandonar a tenda. 2. A direção ordenada das pegadas rumo à floresta. 3. Os ferimentos em parte dos corpos, severos, mas com pouca marca externa. As teorias se acumulam como camadas de neve. Durante anos, foi descartada por muitos que conhecem o terreno. A inclinação da encosta, a ausência de sinais claros, parecia improvável. Mas estudos mais recentes sugeriram a hipótese de uma avalanche em laje, placas de neve rígida que, sob condições específicas de vento e inclinação, podem ceder de forma abrupta, esmagando e obrigando o grupo a abandonar a tenda. Isso poderia explicar a fuga rápida e alguns dos ferimentos internos, sem marcas externas clássicas. Porém, não explica tudo. Por que as pegadas eram calmas? Por que tanta distância até a floresta? E por que parte do grupo tentou voltar? Há quem defenda que um raro fenômeno de vento na encosta poderia gerar frequências sonoras que causam ansiedade intensa, náusea e desorientação, levando a uma decisão irracional de abandonar a tenda.
Isso explicaria a saída abrupta, ou mais não os ferimentos graves. A região soviética era conhecida por testes de armamentos e equipamentos. Alguns relatos sugerem luzes no céu naquelas noites. Seria possível uma detonação aérea ou choque de pressão provocar ferimentos internos sem marcas externas? Teoricamente, há mecanismos físicos que poderiam causar danos por onda de choque. Mas faltam provas diretas, e essa hipótese vive mais de silêncios históricos do que de evidências claras. Gelo, vento, baixa visibilidade. A combinação de hipotermia com comportamento paradoxal, como retirar roupas em estágios de confusão térmica, pode explicar por que alguns estavam com pouca roupa. Essa explicação é plausível para parte do quadro, mas não fecha completamente a conta dos ferimentos internos. Em 2019, uma nova investigação oficial russa apontou de novo para a avalanche, desta vez, apoiada em modelagens e simulações que reabilitaram a hipótese da laje de neve. Para alguns cientistas, o caso está resolvido. O grupo, diante de um risco imediato de colapso de neve, rasga a tenda para sair mais rápido, desloca-se até a linha de árvores para abrigo temporário, tenta fazer fogo, parte decide voltar e sucumbe ao frio, enquanto outros sofrem quedas e impactos na ravina, causando os ferimentos internos. É uma narrativa coerente, mas que ainda deixa sombras. A principal delas, por que as pegadas sugerem calma, se a ameaça era tão urgente? E por que o grupo montou a tenda numa encosta exposta, contrariando a experiência que já tinha? Eu, Capivarus, olho para os diários e fotos deixados por eles. Vejo jovens sorrindo no frio. Vejo anotações de rota, pequenos desafios do caminho, brincadeiras que aliviam o peso das mochilas. Não vejo imprudência. Vejo confiança e método. Isso me faz pensar que a mudança de rota para a encosta pode ter sido uma decisão racional no momento, talvez perderam a trilha horas antes e preferiram não se arriscar na floresta ao anoitecer. Uma escolha técnica que, sob as condições exatas, levou o grupo para um cenário vulnerável. E quando as variáveis, vento, neve, visibilidade, gelo, se alinham do pior jeito possível, o resultado pode ser uma cadeia de pequenas decisões urgentes que, vistas de longe, parecem um enigma. No fim, o Dyatlov Pass permanece como dois casos ao mesmo tempo. No primeiro, o racional, em uma sequência de fenômenos naturais, hipóteses testáveis, erros compreensíveis frente a uma noite impiedosa. No segundo, o poético, na sensação de que existe algo na montanha que não quer ser explicado, e que, talvez, nunca seja. Há lugares assim no mundo, em paisagens que guardam silêncio. Você pode escavar, medir, simular, comparar. Pode montar mapas, pendurar fotos numa parede, ligar pontos com fios vermelhos. E ainda assim, haverá um pedaço da história que só pertence ao vento. Hoje, aquela encosta é visitada por curiosos, pesquisadores e pessoas em busca de respostas. O local ganhou outro nome, a Montanha dos 9. Não para aterrorizar, mas para lembrar. Lembrar que 9 pessoas foram até ali testar seus limites, aprender com a montanha e voltar como melhores alpinistas. Eles acabaram nos deixando perguntas que talvez ninguém consiga responder com absoluta certeza. E, às vezes, é exatamente isso que um mistério faz de melhor. Nos lembra dos limites da nossa compreensão e do respeito que precisamos ter diante da natureza e do desconhecido. Eu sou Capivarus. E se existe um lugar onde o frio é mais do que temperatura? É aqui, entre a neve, o vento e o silêncio, que a gente entende porque alguns mistérios não querem ser resolvidos.